paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe tua vida nesse dia. Deus abençoe tua casa e toda a tua família, amém? E nessa manhã, Deus possa te dar direção e te dar sabedoria, para que você, quando for sair para o seu trabalho, para a sua viagem, para passar seu fim de semana no seu sítio, na sua chácara, qualquer lugar que você for, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida para te abençoar e para te guardar, e te livrar e guardar tua ida e tua volta para casa de novo, em nome de Jesus Cristo, amém? Então que Deus te abençoe. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa manhã, que é uma palavra que vai te abrir mais ainda o teu entendimento. Se você já tem, ela vai te dar mais entendimento ainda para que você não seja surpreendido por coisa ruim, não seja surpreendido por nenhuma armadilha e nenhuma investida do inimigo. Porque o mal do ser humano é não querer entender as coisas que Deus quer ensinar para ele e depois, quando ele está metido numa confusão, metido numa discussão, numa briga, numa contenda, ele vai ver que foi o inimigo que armou aquele laço ali para ele. Não foi Deus que armou aquele laço lá para ele cair nele, foi o inimigo. Tá entendendo? Então, Deus quer te livrar disso. Para todo canto que você for, você andar prudente, andar com sabedoria e sempre em comunhão com Deus, porque toda vez que vier uma coisa para querer te atingir, o Espírito Santo vai te dar sabedoria na hora para tu saber tomar uma atitude para resolver aquele problema ali. Então, aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 9, diz assim, ó: não te apresses em irar-te, porque a ira habita no íntimo dos tolos, tá entendendo? A palavra começa dizendo aqui que você não tem que se apressar para se irar, porque a ira habita no seio dos tolos. Em outra versão fala no íntimo dos tolos. Então, a pessoa que se ira fácil, ela está se comportando como uma pessoa tola. E Deus não quer que você, tá entendendo, seja uma pessoa tola, porque o inimigo, ele fica procurando ponto fraco na tua vida, aqueles pontos fracos que ele sabia que você tinha no passado, que Deus libertou você dele e tudo, ele fica procurando hoje colocar esses pontos fracos na tua vida para te desmoralizar, para fazer as pessoas saber da mentira dele, que ele dizer assim, esse aí não é homem de Deus, isso não é crente. Cutuca ele nesse lugar, faz isso com ele para ver se ele não vai falar um monte de coisa aí para você. Então, o inimigo ele fica procurando ponto fraco na tua vida para querer te atingir, para querer te derrubar. E você tem que pedir a Deus para Deus revestir você com o Espírito Santo, com as armaduras dele, tapar essas brechas, para que o inimigo nunca venha encontrar falha na tua vida. E se encontrar, Deus vai te livrar e vai te dizer, ó, você está falhando aqui, faz isso, isso e isso para o inimigo não te atingir. Deus vai orientando a gente, irmão, para a gente todo dia se capacitar na presença dele. Então você não pode deixar o inimigo te atingir. Você não pode ser atingido por causa que você não está vigiando, que você não está fazendo, não está obedecendo o que Deus está mandando você fazer. Porque é bom a gente ter as bênçãos de Deus, ter a proteção de Deus, tudo, mas a gente tem que ter sabedoria para poder a gente se conduzir todo dia nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus e dando testemunho dele aqui nessa terra. Então não tenha pressa de se irar. E se irar não peca, porque a palavra de Deus diz, irei-vos, irmão, mas não pequei, tá entendendo? Porque minha é a vingança. A ira é minha, tá entendendo? Eu me iro e vou me vingar por você. Não precisa você se vingar por nada. Quem falar mal de você, quem querer te atingir, pode deixar que eu me vingo dele, porque eu sou Deus. Então é isso que Deus quer da sua vida, que você dê o lugar para Deus agir na sua vida. Não haja por Deus não, porque a ira não é do homem, a ira é de Deus. Então aqui no versículo 10 diz assim, ó: nunca diga porque foram os dias do passado melhores do que este, porque não é sábio fazer esta pergunta, tá entendendo? Não é sábio você fazer essas perguntas e nem falar isso diante de Deus, nem de ninguém. Porque muitas das vezes, as coisas no passado, a gente conseguia fácil, porque a gente às vezes mentia, enganava, trapaceava para conseguir alguma coisa que a gente queria, as coisas vinham fácil na mão da gente. Mas depois que a gente aceitou Jesus e se colocou nos caminhos de Deus, a gente não pode mais enganar ninguém, não pode trapacear ninguém, não pode se aproveitar da bondade de ninguém para querer arrancar vantagem para a gente. A gente tem que ser uma pessoa sincera com Deus e com aquelas pessoas que a gente convive com ela todos os dias. Então não adianta você mentir, não adianta enganar para querer conseguir alguma coisa, porque a mentira é do diabo.
Quem mente está fazendo a vontade dele. Tá entendendo? Então a palavra de Deus diz assim, porque tem gente quando está numa prova, irmão, numa luta, de, poxa, no passado, antigamente eu conseguia as coisas rapidinho, hoje em dia eu sou crente e é uma luta medonha para eu conseguir uma coisa, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu me consagro, eu leio a Bíblia, vigio, faço meus votos e não consigo, aquela coisa não chega na minha mão. Mas é porque Deus, irmão, está preparando para te entregar o melhor na hora certa e no tempo certo. Deus sabe que naquela hora que você quer aquilo ali, não vai ser muito vantajoso para você. Pode te aliviar, mas não vai ser vantajoso para você. E talvez nem permaneça na tua mão. Mas quando Deus prepara e diz, meu filho, fica quieto, se aquieta, tu vai saber que eu sou Deus na tua vida. Eu quero ser exaltado na tua vida, no meio desse povo aí que está ao teu redor, escarnecendo de mim, escarnecendo da minha palavra, escarnecendo de você. Deus não se deixa escarnecer por nada não, irmão. Então continue firme, continue orando, continue buscando que a bênção de Deus vai te alcançar na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, nos teus caminhos, onde você andar, a bênção de Deus vai te alcançar. Não precisa você tomar a frente de Deus para querer resolver nada não. Entregue na mão de Deus e descanse que Deus está trabalhando para você. Deus está trabalhando em teu favor dia e noite para te abençoar, para te guardar, para te livrar e um dia levar você para morar com Ele. Deus está preparando tudo. No verso 11 diz assim, ó, nunca diga, porque for, no verso 11, tão boa é a sabedoria, como, glória a Deus, tão boa é a sabedoria, como a herança, e dela tira proveito os que vêm, os que vê, e sois dela tira proveito, os que veem o sol, glória a Deus. A cabeça enrolou um pouquinho aqui, me perdoe, viu, irmão? Às vezes a pessoa diz assim, poxa, o irmão não sabe ler, não é que não sabe ler, não. É que às vezes o versículo da Bíblia, ele está lá no cantinho da Bíblia, lá na página, e a letra fica escondida entre uma parte e outra da Bíblia, e a gente às vezes não consegue enxergar direito, mas tiram proveito da sabedoria aqueles que vê o sol, tá vendo? Aqueles que nascem todo dia, que nem hoje de manhã, você amanheceu o dia, você olha para o sol, olha para o céu, olha para todo canto. Então, você é um homem que tira proveito da sabedoria de Deus, da sabedoria que Deus te dá, dessa sabedoria que Ele está passando para mim e para você nesse dia aqui. Porque tem muita gente que diz, poxa, isso aí só foi nos tempos do passado, de Salomão, de Davi, daquele povo. Não. O Deus que a gente serve, ele foi no tempo de Davi, na vida de Davi. Ele é na nossa vida hoje e vai ser eternamente Deus, porque ele não morre, ele não se cansa, ele não sente dor, ele não para, ele não se afadiga, ele não fica ansioso, tá entendendo? Então Deus vai ser o mesmo que estava com Davi, com os profetas, com Salomão, na minha vida e na tua vida. Ele nunca vai mudar, tá entendendo, irmão? Deus não muda. Os homens é quem muda as atitudes, os comportamentos, mas Deus não muda não. Então, se a gente se apegar com Deus e procurar a perfeição nele, no Filho dele, a gente vamos sempre estar andando na perfeição. Vamos falhar, mas na hora que a gente falhar, ele ensina a gente para a gente não falhar mais. No verso 14 diz assim, ó, porque a sabedoria, no verso 12, porque a sabedoria serve de proteção. A sabedoria serve de proteção, como também serve os dinheiros, mas vão, glória a Deus, mas vantagem da sabedoria que ela produz, tá entendendo? A sabedoria, ela, numa Bíblia, ela fala que serve de sombra, tá entendendo, para o homem. Proteção e sombra, para proteger o homem, para guardar o homem e livrar o homem de muitas quedas, de cair, de tropeçar, de andar tropeçando na palavra, tá entendendo? A sabedoria serve para isso, irmão. A sabedoria de Deus nunca vai deixar você errar. Porque quando você para, que as pessoas te atacam, o inimigo te ataca, você para e pensa para poder responder, você vai responder palavra com sabedoria. Por isso que Salomão falou que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, tá entendendo? Muitas das vezes as pessoas não vigiam e quando são atacados por um inimigo, por adversário, abre a boca e fala um monte de besteira, às vezes xinga o pai, xinga a mãe, xinga a mulher, xinga o filho, xinga todo mundo, tá entendendo, daquela pessoa. E aquela pessoa entra também numa ira e vem para cima e termina um matando o outro ou prejudicando o outro de todo jeito, tá entendendo? E é isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Mas a gente tem que vigiar e pedir a Deus que Deus nos dê graça, nos dê sempre sabedoria, para que a gente não venha cair nas astutas ciladas do inimigo, tá entendendo, irmão?
Então é isso que Deus quer para você nessa manhã. Ande na presença de Deus. Peça a Deus luz para iluminar sempre seus olhos, seus caminhos, para que quando você olhe para frente, você venha ver o que está lá na frente, que está preparado, que o inimigo preparou. E o anjo de Deus vai te dizer, não, meu filho, vamos por aqui, vamos sair desse caminho, vamos para esse lado aqui, tá entendendo? Porque ali não dá para você passar agora. Então obedeça a Deus quando Deus falar com você. Não faça as coisas por impertinência do seu coração, não. Deixe que Deus more dentro de você e dirija seu coração, dirija sua mente, para que você seja sempre um homem e uma mulher sábia na presença de Deus. E que teus filhos se espelhem em você todo dia. Diga, meu pai e minha mãe é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Eu vou fazer, quando eu crescer, eu vou ser igual a eles, tá entendendo? Vou ter minha mulher, ou o filho fala, ou a filha fala, quando eu me casar, vou conduzir minha família do jeito que minha mãe e meu pai é, porque eles têm um bom exemplo. Os povos se espelham nele, tá entendendo? Porque ninguém quer seguir. Tem gente que se espelha em coisa ruim, irmão. As pessoas que se espelham nas coisas boas, naquilo que é de Deus, tá entendendo? Ela tem vantagem, ela tem futuro abençoado, porque está recebendo da parte de Deus daquela pessoa ali a palavra, a profecia de Deus das bênçãos, da prosperidade, tá entendendo? Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê sempre direção e sabedoria, que Deus abençoe esse final de semana aí para você, para sua casa e toda a sua família. E se você está enfrentando algum problema de doença, de prosperidade, de vida financeira ruim, ore a Deus e vamos orar agora nesse final do vídeo agora para Deus confirmar a vitória na tua vida, na tua casa, na tua empresa, no teu comércio, em tudo que é teu, que Deus bota a mão nessa manhã e venha te abençoar, amém? Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Deus, perdoa, Pai, quando nós falharmos na tua presença, Pai, que todos nós somos falhos. A gente se aperfeiçoa todo dia, Pai, no teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus. E isso é o que nos dá, meu Deus, satisfação, meu Deus, de te servir, de te adorar, porque o Senhor reconhece que nós somos fracos, que nós somos falhos, mas o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, Pai, das armadilhas que o inimigo arma, Pai, para querer nos destruir, para querer nos derrubar. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe esse homem, essa mulher, meu Pai, que parou para escutar essa palavra, a família dele, Pai, a empresa dele, o comércio dele, os negócios dele, Pai, que venha a ser abençoado. É o que eu te peço, meu Deus, nesse dia e te agradeço desde já pela vitória desse irmão e dessa irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, minha irmã e meu irmão, e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?